eu podia estar no baile ouvindo Ludmilla. Ou quem sabe treinando passinho. Ou eu poderia estar vendo o vídeo do Tite caindo. Entrou! Sai pra festa e cai, Tite! Caiu na comemoração! Mas eu estou editando o melhor vídeo do ano. A nossa entrevistada é a jornalista Fernanda Bastos. E a nossa primeira pergunta é: como foi a tua jornada no jornalismo, desde a graduação até o atual momento? Sim. Eu entrei na graduação no IPA, né, Rede Metodista do Sul, em 2006. No IPA eu me formei em 2009 e desde o primeiro ano da graduação já procurei fazer estágios, né, então eu fiz um estágio na TVE por pouco mais de um ano, assim, trabalhava na produção de 2 programas. E depois eu fiz um estágio no Jornal do Comércio. Daí em 2008, mais ou menos, acho que começou o meu estágio. Daí eu me formei, eu comecei no arquivo fotográfico, depois eu fui para a editoria de política. E aí, quando eu me formei em 2009, eu voltei como jornalista contratada, né, para fazer freela. E aí acabei ficando na editoria, onde eu permaneci até 2014. E então, em 2014 eu fiz o concurso e daí entrei na Fundação Piratini, né, na TV e na FM Cultura, daí entrei para a FM Cultura e aí deixei o Jornal do Comércio para me dedicar a minhas atividades na FM Cultura e na TVE e em paralelo venho mantendo a minha atividade que é vinculada assim com processos editoriais, né? Trabalhando com literatura, então me formei em letras e agora paralelo, né, ao trabalho que eu faço como jornalista, tenho o trabalho de editora também na editora Figura de Linguagem que eu lancei com o professor Luiz Maurício Azevedo esse ano. Então são trabalhos no jornalismo que na minha avaliação se complementam assim. E então na TV e na FM Cultura, né, eu trabalhei como editora e repórter na rádio. E aqui na TVE já trabalhei como apresentadora do TV Esportes, já como apresentadora do Nação, né, fazendo reportagem também. E lá na rádio, né, na FM Cultura, trabalhava com vários processos assim dentro da equipe de jornalismo da rádio, né? Então, mais ou menos assim, de modo geral, não sei se tem alguma especificidade, mas a princípio seria isso, assim, em linhas gerais. O que te fez escolher o jornalismo? Acho que é bem aquele chavão que a gente tem nas primeiras aulas, né? Todo mundo escolhe jornalismo porque gosta de escrever, gosta de ler jornal, enfim. Eu achava que tinha a oferecer, assim, em termos de qualidade de texto, interesse também, né? Aquilo que a gente depois, formalmente, teoricamente, vai estudar como sendo os valores notícia, o acontecimento. Então, esses processos que envolvem o jornalismo me interessavam, assim. E fui sempre uma leitora de jornal e de revista, assim, gosto muito, até hoje ainda, embora tenha os jornais online, eu gosto de comprar o jornal, tenho uma relação, assim, sentimental com alguns jornais, assim, porque na minha vida exerciam, assim, um espaço de me levar a coisas a que eu não tinha acesso. Então, o jornalismo sempre para mim me pareceu uma possibilidade de acessar coisas que eu não tinha possibilidade, ou conhecer lugares, pessoas, possibilidades, né? Então, isso foi algo que me chamou a atenção sempre na profissão, né? A possibilidade de circular e conhecer coisas que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia.
e dar a conhecer também, né? Ajudar que outras pessoas conhecessem. Alguma coisa já te fez desistir do jornalismo? Várias dificuldades, assim, né? A gente tem um mercado que, em geral, assim, tá se modificando, né? Na ideia do que é o fazer jornalístico e também a maioria de nós entra no mercado pensando em trabalhar em redação e jornal, impresso ou TV ou rádio, e esses espaços parecem cada vez mais minguar, né? Embora ainda exerçam um papel importante assim na sociedade, os postos de trabalho parecem cada vez mais minguar, e então isso em algum momento a gente pensa assim, né? Bom, como é que eu vou me sustentar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Estou despendendo energia, o pouco de recursos que já tem para fazer isso, né? Então são coisas que eu pensei muito, especialmente porque além de, né, é um mercado que é bastante masculino nas suas posições de comando e branco, então isso também são fatores que fazem com que a gente pense, será que a gente está no lugar correto, né? Muitas vezes eu me perguntava, será que tem espaço para mim no jornalismo? Será que eu vou conseguir fazer as coisas que eu acho que são possíveis? Será que eu vou conseguir demonstrar algum valor se eu tenho, né? Então, algumas vezes me fiz essas perguntas assim e titubei nessa dificuldade mesmo de conseguir me sentir em casa nesse ethos mesmo da profissão, né? Nessa ideia do que é ser jornalista. Então isso muitas vezes me preocupou, assim como as possibilidades de emprego, né? Sem ter necessariamente uma rede de contatos, de QIs e de familiares na profissão. Então isso me preocupava bastante, assim, na possibilidade de ficar desempregada e não ter como me colocar no mercado. Tu já passou dificuldade na profissão por ser mulher e negra? Já, assim, a gente, como eu falava na outra pergunta, né? A gente percebe justamente por olhar as redações, né? Que são todas bastante brancas, nem todas são tão masculinas, né? Mas são todas muito brancas. Então, a gente muitas vezes percebe comentários, né? Ou mesmo os colegas fazem comentários sobre o nosso pertencimento, sobre a nossa roupa, sobre o nosso cabelo. A própria assédio, né, que com a mulher negra é sempre mais forte. Quando eu trabalhava no jornalismo político, muitas vezes tinha dificuldade com relação às fontes, né, que faziam investidas assim muito mal educadas e totalmente fora assim de qualquer grau de aceitabilidade, assim, né? Então muitas vezes eu me via assim em uma posição de dificuldade, que eu notava que os meus colegas, principalmente, né, mas também as minhas colegas mulheres brancas não enfrentavam, né, que é justamente de receber comentários, cantadas, assédio e recomendações sobre a minha forma de vestir, de usar o cabelo e de escrever, uma certa descrença também sobre o meu trabalho de antemão, né? Então isso muitas vezes eu percebi nesse dia a dia do meu fazer, e que é algo que a gente já tem normalmente, né? Infelizmente se acostuma a perceber em vários ambientes do mercado de trabalho, e o jornalismo também reproduz, né, esse racismo que a gente percebe em outros setores. Como tu acha que o jornalismo pode pautar questões raciais sem ser só, sei lá, como o genocídio da população negra, como o racismo, assim, tipo, tentar abrir mais as questões raciais, assim? A gente costuma reclamar muito quando só as questões raciais entram assim nas pautas de jornalismo, só quando tem uma data, né? Ou quando, por exemplo, racismo no futebol, só quando acontece um escândalo muito grandioso, né? Ou 20 de novembro, daí só nessa época, ou só mesmo no dia 20 de novembro, a gente faz toda uma construção
né? O movimento social negro faz toda uma construção do Novembro Negro e daí daqui a pouco só tem matéria no dia 20, né? Isso é um processo que passa também pela própria necessidade da gente incluir mais jornalistas negros nas redações, né? Porque as pautas se tornam orgânicas, né? E as próprias fontes também, porque isso é uma dificuldade, assim, a gente aqui no estado, né? Alguns colegas, às vezes a gente troca informações de fontes negras, né? E tem, inclusive, um cadastro para tentar que a gente vá fazer uma matéria, por exemplo, sobre saúde, não necessariamente seja a saúde da população negra, mas a gente possa conversar com um médico, possa tirar da invisibilidade exatamente toda essa população negra. Então, claro, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma dificuldade que, diferentemente de como a gente está no país e em outros estados, aqui a gente é minoria, né? Então, a gente tem uma dificuldade de se fazer visível, até porque aqui nós nos constituímos como uma minoria, né? Mas, em termos populacionais, né? Então, as nossas pautas não podem ser entendidas como pautas de uma minoria, né? Até porque esse conceito também a ideia de que pautas de minoria só devem aparecer lá de vez em quando é totalmente equivocado. Mas no caso de o Brasil, né, que tem um processo histórico de muita violência contra a sua própria história, seu povo, né, que a gente negra é a gente nossa, né, de todos nós. Então o jornalismo muitas vezes invisibiliza isso, né, não trata essa população negra, que é maioria do país, como se fosse uma minoria, e então aí precisa das datas, dos cases específicos para falar, né. Isso deveria ser algo enfrentado de forma transversal, e daí a gente precisa dos profissionais negros, mas também dos profissionais não negros, né? Porque muitas vezes quando a gente é o sujeito negro em alguma empresa de comunicação, sempre a gente vai ser o sujeito da diversidade, né? O sujeito que vai tratar da causa do negro, e os colegas não negros não se sentem responsáveis também por essas pautas, né? Muitas vezes eles se eximem de abordar por fazer isso sempre na nossa prática, né? Então, parece que é um exercício que exige um enfrentamento justamente disso, né? Dessa invisibilidade e de o fato de que nós não estamos ainda nas redações, de que nós ainda não estamos nos postos de comando. Falar disso já é muito difícil, né? Precisa geralmente uma pesquisa do IBGE, e aí só quando sai a pesquisa do IBGE não é algo contínuo que a gente trabalhe sistematicamente, né, nos noticiários e veja a possibilidade de mudança, né? Então sempre a gente acaba pegando o sujeito negro quando está numa posição de comando pelo ponto de vista do exótico, né? Então são coisas todas que têm que ser combatidas, mas me parece que o primeiro ponto é ter mais gente negra nas redações e nas empresas de comunicação, né? Vai fazer lá social media, que é uma parcela bem grande, né, dos profissionais de comunicação e do jornalismo tem ido para essa área, né? Bom, para perceber que você está só lá reproduzindo imagens de pessoas brancas em qualquer situação, talvez só uma pessoa negra consiga perceber e dizer, né? Olha, nem todo mundo tem essa empatia e essa percepção automática, né? Então, muitas vezes a gente precisa, para perceber que só tem casais heterossexuais numa propaganda, ter uma pessoa que não é heterossexual, né? Para ir lá e dizer, cadê outros amores, né, que não estão aqui contidos. Então, parece que a mesma coisa se dá com a questão racial, né? Primeiro ponto é estar lá presente para poder dizer isso, né? Que nós não estamos aparecendo, que a cobertura está inadequada, enfim, a gente tem que estar lá, acho que é o primeiro passo, assim, né? E depois os demais colegas enfrentarem também que, mesmo não necessariamente querendo exercer o racismo, acabam perpetuando por meio de práticas que já estão cristalizadas, que são essas, né, de invisibilizar, de calar não dizendo, né? Ainda com essa questão racial, a gente sabe que a representatividade é muito importante. E a gente queria saber se durante a tua jornada de jornalista tu teve alguma referência de mulheres negras. Sim. A gente, no jornalismo, assim, né, tem muitos profissionais, assim, em jornais impressos, em rádio, né?
a gente costuma problematizar bastante que não vê as pessoas na TV, né? E aí justamente acontece isso, né? A gente tem uma certa dificuldade. Eu lembro, assim, pessoas que representavam, assim, para mim, no meu tempo, especialmente de criança, né? Que é quando a gente começa a se situar naquelas brincadeiras de profissões, assim, né? Então, tinha a Glória Maria, né? A Zileide, que é uma jornalista que faz jornalismo político há muito tempo, assim, né? E vez ou outra âncora também na Rede Globo, né? Tem a Luciana Barreto, que faz um trabalho excelente na TV Brasil, né? A Adriana Couto na TV Cultura. Então, são algumas de vários profissionais, né? A Flávia Oliveira, que escreve no Globo. Tem o próprio Heraldo Pereira, né? Que é um jornalista que atua há bastante tempo também. Provavelmente vai ser injusto agora para citar, assim, todas as pessoas, mas dado ao baixo grau, assim, de visibilidade que a gente tem dos nossos profissionais, qualquer pessoa que eu enxergasse, né, aparecendo lá na TV, ou que eu viesse a saber que a pessoa era negra, escrevia em jornal, né, o Renato Dornelles também é um nome aí de bastante credibilidade e tempo de estrada aí. São pessoas que a gente, sabendo que são negros, porque aí acontece aquela coisa da TV, justamente a gente consegue se enxergar, né? Tem uma espécie de espelhamento, né? Já no rádio e no jornal impresso a gente não tem como saber se aquelas pessoas são negras ou não. Então, às vezes também acontece a gente conhecer esses sujeitos que a gente já via ali pelo discurso no rádio e também no jornal impresso, a gente saber que são negros e ficar ali orgulhoso, né? E se sentir também parte, de alguma forma, daquela representação que ele tem ali, né? Que nos diz muito. A gente separou 3 perguntas que a gente acredita que vai nos guiar, não só para a graduação, mas para o resto da nossa profissão como jornalista. E a primeira é: o que é jornalismo? Complexa. Dá vontade de puxar um livrinho, assim, né? Mas, olha, me parece que, né, o jornalismo é essa prática, e eu vou falar do fazer jornalístico, tá? Não necessariamente do jornalismo, assim, o que é jornalismo? Bom, são as notícias e como elas são apresentadas no mundo. Acho que para o enfoque de vocês, acho que o mais interessante é pensar o que é o jornalismo para o nosso fazer, né? Jornalístico. Então, para mim, né, o que tem se constituído como jornalismo são, então, essas práticas e esses usos que a gente faz de discursos calcados aí numa produção que pode aparecer tanto em jornais, mas que a gente está percebendo uma mudança, né, que aparece em outros suportes aí tecnológicos, mas que tem a ver com uma percepção desse profissional que vai ter diversos aparatos e procedimentos, né, e por isso inclusive a formação que vocês estão fazendo, né, para que ele perceba aí fatos de interesse social, né, ele vai buscar um interesse público. Então, me parece, assim, a forma como eu tenho trabalhado e também pela minha trajetória, que foi muito ligada com o interesse público, né, no jornalismo político e também no jornalismo de comunicação pública, que é o que se presta a fazer a emissora onde eu trabalho hoje. O jornalismo seria isso, exatamente uma prática de buscar esses acontecimentos e esses fenômenos que interessam a sociedade, né? Que interessem ao conjunto de sujeitos e instituições que constituem a sociedade. E o jornalista, nesse sentido, é o jornalista ou a jornalista, né? É aquele sujeito que vai estar em busca justamente de mostrar para a sociedade, de levar a público fatos que vão investigar e ajudar na manutenção da nossa democracia e do bem comum. Eu vejo dessa forma o jornalismo.
E o que é ser jornalista? Mais complexo ainda, vai ficando pior. O que é o último, hein? O que é a vida? Acho que ser jornalista é trabalhar assim, e aí é interessante assim pensar. Agora eu estou fazendo uma disciplina lá na pós da Fabico, que é Sociologia do Jornalismo, né? A gente lê bastante a ideia, assim, pensa muito sobre o conceito do Max Weber, que vai colocar o jornalismo numa ideia de ser uma profissão com fins e valores, né? Então, me parece que ser jornalista é isso, assim, a gente tem os nossos valores, né? A gente tem itens que a gente sabe que são necessários para ser jornalista, né? Que é respeitar as pessoas, respeitar os direitos humanos, não contar mentiras, né? Não distribuir aí fake news ou notícias falsas, como acho que é melhor dizer, mas que a gente também se presta a exercer um papel para a empresa para a qual a gente vai trabalhar, né? Seja uma empresa nossa, seja uma empresa de outro, né? Então a gente tem as nossas obrigações que estão lá ligadas à razão pela qual a gente existe, que foi o que eu falava antes, né? Que é esse interesse público, que é importante, que é estar lá próximo do que é importante para todo mundo, mas também a gente tem que prestar contas à empresa para a qual a gente trabalha, que pode ter interesses que não necessariamente estão vinculadas estritamente a esse interesse público, né? Então, a gente trabalha numa espécie de linha, assim, né? Bem uma cordinha bem fina na qual a gente tem que se equilibrar entre diversos interesses, mas também os valores que, se a gente não seguir, em algum momento a gente perde, né? A gente vira uma outra profissão que não a nossa, né? A gente vira ou publicitário, ou a gente... E aí a gente vira alguma outra coisa que não é aquilo que a gente tem como fundamento, né, do nosso exercício. Então, mais ou menos me parece isso. E a última é, quais as dicas que tu deixa para os futuros jornalistas? Bom, para estudantes, né, acho que é o mais importante, assim, tentar estagiar muito. Acho que é muito importante. Os estágios fazem a gente criar contatos, principalmente para quem não tem muito contato, assim, né? Para mim foi muito importante o estágio por isso, né? De jornalistas mesmo, eu só conhecia os colegas e os professores. Então, se eu não tivesse feito os contatos durante os estágios, teria sido muito mais difícil para mim me inserir no mercado de trabalho, né? Acho que tentar não esquecer da parte teórica, né? Quando a gente está na graduação também, às vezes a gente vai para esse erro que é investir demasiadamente na parte prática, assim, né? Ou nos estágios, ou seja mesmo naqueles produtos que a gente cria nas disciplinas, né? E não estuda a parte teórica, que muitas vezes parece não fazer tanto sentido quando a gente ainda não está exercendo a profissão, mas que depois cobra bastante, né? Então, acho que essas dicas aí, especialmente para quem está começando a profissão, são bem importantes, assim. Pensar também que quando a gente é jornalista, né, e a gente exerce um trabalho que muitas vezes se aproxima a algo como de um cientista social, de um antropólogo, né, quando a gente vai buscar as fontes e vai fazer os trabalhos com ela, que é sempre um respeito, a gente dá o retorno para as pessoas, né, que é algo que no jornalismo a gente não costuma discutir muito isso, né, mas que me parece sempre ser algo que a gente deixa a desejar, assim, e que nos custa muito a longo prazo, né, a gente geralmente está fazendo tudo correndo e tem os prazos sempre ali atropelando e acaba de dar um retorno quando a gente termina o nosso trabalho, é meio que assim, missão cumprida, eu vou para casa. E esquece de dar o retorno para as pessoas outras que são envolvidas, né? Aquelas fontes que a gente escuta, pessoas que não nos dão dicas para construir as matérias, os colegas mais velhos que são super importantes para a gente conseguir mais ou menos saber para onde ir, o que está bom, o que não está. Então, esse retorno para as pessoas que participam dos nossos trabalhos, eu acho que é bem importante da gente ter em mente sempre, porque eventualmente pode também a gente achar que fez um trabalho incrível e alguma das pessoas envolvidas não considerar que foi bom, e isso também é um aprendizado, né? Quando a gente se fecha para esses resultados também do nosso
trabalho, a gente fica um pouco a parte disso, né? Então, para não ser muito, não me alongar muito, acho que seriam coisas importantes, né? Essa questão dos estágios, não descuidar da teoria e também aprender sempre a ouvir, ter o retorno depois de fazer as matérias e não só antes, né? Então, acho que são as perguntas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.